Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao último episódio de uma série incrível, aonde nós falamos sobre inteligência artificial. Nós trouxemos duas convidadas também e a gente está no tema O Futuro da Engenharia de Software, ok? Eu trouxe aqui duas convidadas especiais, mas eu quero voltar para vocês e falar, gente, não percam, essa série tá demais, ela foi feita com muito carinho para vocês. Eu sou a Regiane, coordenadora de qualidade aqui, compõe um time de engenheiros de qualidade, uma consultoria também de qualidade, se você estiver precisando aqui, chama a gente, tá? Eu tô com duas pessoas convidadas super especiais, que a gente está falando muito fortemente do tema de engenharia de software, a gente está falando muito sobre a inteligência artificial, então, meninas, apresentem-se. Vanai, sou engenheira de software, atuo também na área de qualidade, só que no ramo do mercado financeiro. Olá, pessoal, eu sou a Tatiana, eu sou analista de sistemas, atuo há 12 anos na área da qualidade e agora eu também estou no mercado financeiro aproximadamente 6 meses, então obrigada. Eu lembro que a gente ia falar de uma polêmica. Que a gente ia falar sobre a IA substituir desenvolvedores júniors. Será, gente? Será? Será? O que vocês acham? Assim, se vou ser bem sincera com vocês, tá? Não acho que vai substituir, tá? Mas eu acho que muda o jogo. Muda no sentido de que o desenvolvedor júnior hoje em dia, eu acho que ele tem que ser um revisor muito mais cedo, sabe? O risco não é nem a IA, entre muitas aspas, roubar o emprego do desenvolvedor júnior, mas sim dele ser refém da IA, sabe? Dele ser refém da ferramenta, e volta muito naquilo que eu falei de que a IA ela vai te entregar o como, mas o dev ele vai ter que saber o porquê. Então eu acho que o maior risco não é o roubo, não existir mais um dev júnior, mas essa parte dele ficar refém. Eu concordo, o avanço tecnológico, ele não pode ser visto como um vilão, né, mas como um apoio. A Nai falou bastante sobre democratização, então pensando em pessoas que têm menos recursos, né, é muito mais fácil aprender, mas é importante ter um senso crítico, né, como ela disse, que o Dev Júnior ele passa a ser um revisor, então ele tem que entender por que aquele projeto foi construído, qual que é o objetivo principal, se é automação ou se o desenvolvimento que está sendo construído vai atender, né, a necessidade do negócio. Então, tem que ser um bom questionador, né, e verificar se aquilo que está sendo desenvolvido de fato vai ser aplicado, se pode ser replicado, né? Então, acho que outras habilidades precisam ser desbloqueadas. Eu acho que a gente precisa continuar acreditando em nós como seres humanos. Exato. Não dá para entrar naquela falácia de vai substituir um QA júnior, vai substituir um dev júnior. Não, gente, o dev ele vai continuar sendo dev, o QA vai continuar sendo QA, só que mais robusto, como você falou, né? Você falou em um momento que a gente passa por inovações e a gente precisa de transformações. Então, eu acho que evolução. Exatamente, acho que essa é a palavra. Sim, pode falar. Sim, a sua fala me fez lembrar de uma coisa que eu pesquisei sobre esse tema e quando a gente vai procurar saber qual a diferença principal entre a inteligência artificial e a inteligência humana, né? A inteligência artificial, ela é um apanhado de dados, né? Então, se você coloca as informações corretas e coloca um prompt correto, você consegue chegar num resultado que é adequado. Só que a IA, ela não tem contexto, ela não tem uma sensibilidade para compreender se aquela instrução que foi passada, se não tiver nenhuma barreira, né? Porque tem o prompt que a gente faz, mas também tem barreiras por detrás do próprio código da IA para dizer, olha, isso é lícito, isso não pode ser aplicado, ou é recomendável tal coisa. Agora, se não tiver, né? Ela não vai ser completa para a necessidade do negócio. Agora, a inteligência humana, além de ter fatos, dados, tem a experiência, tem o senso crítico, tem o contexto, a leitura de contexto, a consciência do momento, né? Será que para esse momento eu consigo aplicar de fato? Ou será que eu tenho que trazer mais dados ou mais especialistas para discutir a forma como eu estou estruturando esse projeto para que ele realmente possa atender a necessidade do cliente, né? E assim, é como a gente costuma falar, a IA ela foi desenvolvida por um ser humano. Exato.
E, assim, se a gente for pensar a longo prazo, por exemplo, daqui a uns 5 anos, vocês imaginam como vai estar esse cenário? Vocês imaginam, assim, e estão animadas para esse futuro com, de repente, agentes de inteligência artificial? Vocês já pararam para pensar em algo nesse sentido? Ai, eu me animo porque eu ultimamente eu li e estudei um pouco sobre IA de diagnóstico de causa raiz. E eu achei o conceito incrível. Porque imagina lá, o sistema cai, aí ela vai te dar o log certo do que caiu, do que quebrou, ela vai te dar o commit, ela vai te dar ali a sugestão de correção. E eu achei isso incrível tanto para QA, porque a gente vai passar menos tempo apagando incêndio e mais tempo focando em inovação. Sim, esse ponto que você trouxe eu acho muito relevante. Nossa, nos ajudaria muito na dinâmica do ciclo de desenvolvimento, né? Porque fica aquele bate e volta, né? De ver se é um bug ou se não é, verificar a regra de negócio, checar com o desenvolvedor, e se a IA tiver essa condição de detectar de uma forma autônoma a causa raiz, a gente ganha muito tempo, né? Tanto na investigação, mas também na resolução do problema. E uma coisa que também poderia ser muito bem aplicada para o nosso mercado, né, financeiro, é a questão da detecção antifraude. Né? Imagina se uma IA tiver todo o conhecimento das regras, das implicações, o que pode ser um risco, e fizer um panorama assim em tempo real de algo que está acontecendo, que se for depender de um relatório, se for depender de uma cadência de verificação humana, vai levar muito mais tempo para conseguir detectar e vai gerar despesas, enfim, até mesmo processos contra a empresa, né? Então, eu acredito que esse caminho também pode ser muito favorável, assim, tanto para quem responde, né, pelo sistema, assim, pela empresa em si, quanto para o cliente final, né, para ele se sentir mais seguro de que tem uma automação rodando ali e que ele está amparado, né. Vocês enxergam algum risco, assim, de utilização em excesso da inteligência artificial nesse momento? Vocês já se depararam com algo? O maior risco para mim é a dependência. Se um dia travar, e agora? Como é que eu faço aquele relatório que já traz tudo mastigadinho ali, os dados, o contexto, no prompt que eu montei para já gerar meu meeting minutes ou o meu relatório meu status report, né? Então, facilita muito o dia a dia. E, assim, quando a gente é mais sênior, a gente consegue contornar essa situação. Agora, imagina uma pessoa que está sendo inserida agora na área de tecnologia, ou que está migrando e precisa já entregar algo relevante e usa muito dessas ferramentas, né, para poder gerar um resultado consistente, e perde esse mecanismo, né, perde essa ferramenta. Ela não vai conseguir ter autonomia para poder chegar do outro lado. Aproveitando que vocês estão falando de habilidades, hard skill, soft skill, Nai, traz 3 habilidades para uma pessoa que está começando hoje, tanto na área de, sei lá, pode ser QA, focado em engenharia de software. Cara, pensamento crítico, porque voltando nesse assunto de a IA sempre vai te dar uma ótima resposta, então questione tudo. Tem esse pensamento. Deu aí, já, galera? Pensamento. Questionem tudo, galera. Adaptabilidade, principalmente porque o mundo tecnológico tá em constante movimento. Tá mudando direto, todo dia é uma tecnologia nova, todo dia é alguma coisa nova. E muitas vezes não é o que você sabe hoje que vai... Só até melhorar as palavras. Não é o que você sabe hoje que vai fazer valer, mas sim a velocidade com que você aprende uma coisa nova e se adapta àquilo, porque tá em constante mudança. E comunicação assertiva, que eu acho que isso vale não só para a área de TI, mas para a vida, no geral. Você tem que saber se comunicar, você voltando para a área de TI, voltar para a parte de IA. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber falar, você tem que saber pedir. Você tem que saber, como engenheiro, no caso, como engenheira, você tem que saber conversar, saber falar a língua das regras de negócio. Saber que o que você está construindo não é só uma coisa rápida, mas uma coisa boa. Eu acho que a Nay já respondeu muito, mas fico pensando assim, como eu complementaria, né?
a gente não pode esquecer que a gente está lidando com gente, né? Somos pessoas construindo ferramentas ou soluções para outras pessoas, e muitas vezes a gente se prende muito à necessidade de conhecer tecnologias, ferramentas, de pensar em qual é a melhor solução, mas deixa de ouvir o cliente final, deixa de estar ali no dia a dia do cliente, porque muitas vezes o cliente ele pode não conseguir explicar muito bem exatamente aquilo que ele precisa. Às vezes a pessoa pode achar que tal ferramenta ou que tal solução vai resolver o problema dela, mas nada como ter essa bagagem, conhecimento, experiência. Muitas vezes nós temos profissionais que são muito espertos, que já tiveram acesso desde cedo a ferramentas e tudo mais, só que não tem essa sensibilidade de compreender o contexto. Quando a gente passa aí para um cargo mais sênior e passa a liderar equipes, por exemplo, uma coisa que eu senti por mim mesma, né? Essa coisa de leitura de contexto, de entender estratégias, de não ter só o conhecimento da ferramenta, mas também conseguir compreender como adaptar e aplicar de acordo com a necessidade real daquele cliente. A gente pensa tanto no complexo e esquece do básico, né? Porque às vezes a gente tá indo numa linha, eu falo sobre mesmo. Às vezes eu tô indo numa linha de raciocínio ali, desenvolvendo algo, e eu acho, às vezes, que as pessoas estão na minha cabeça. Que nunca, né? Sim. Às vezes a gente acha que você dá uma frase sem contexto, já vai fazer com que a pessoa entenda aonde você quer chegar. Uma das coisas importantes realmente na liderança é essa questão de comunicação, não só na liderança, mas de forma geral. Mas se a liderança não tem a comunicação estruturada, trava tudo. É bem complicado. Exato. Então, assim, pra gente fechar o resumo desse episódio, ficou muito bacana. A gente falou bastante sobre comunicação, né, que foi o último tópico que a gente trouxe aqui. Nós falamos também sobre o futuro da inteligência artificial daqui a 5 anos, por exemplo, daqui a algum tempo. A gente entrou trazendo a resposta em relação à polêmica, né, que foi lançada. Será que vai acabar o desenvolvimento pro Dev Júnior? Será que não vai ter mais QA Júnior? Então a gente discutiu tudo isso de forma muito simplista. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu gostei Foi ótimo, muito adorei. com vocês. Já quero marcar mais vezes pra gente poder fazer. Sim. Com certeza. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Nós preparamos com muito carinho para vocês. A gente falou de temas muito importantes em relação à engenharia de software, falamos de qualidade de software, de desenvolvimento, tudo isso voltado para IA. Nós demos dicas impressionantes para você que está começando agora na área de engenharia de software. Então, eu quero dizer para você que não assistiu o primeiro episódio, volta lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa os seus comentários aí, a gente faz questão de discutir cada um dos seus comentários, a gente vai responder também e meu muito obrigada, até a próxima.